Olá pessoal, tô aqui novamente para falar para vocês de mais uma coisa que tem atrasado a vida de muitos, que é o fato da pessoa achar que ela já sabe quem é Deus, que já conhece a palavra de Deus, já conhece como funciona a obra de Deus, enfim, ela sabe demais. E quando a gente sabe demais, Deus ele fica impossibilitado de ensinar a gente, né? A Bíblia diz que a gente deve ser como uma criança. Por que uma criança? Porque a criança ela é pura, ela está sempre aprendendo, para ela tudo é novo. E quando a gente já cai numa de adulto, né, a gente acha que já pode caminhar com as nossas próprias pernas, quando na verdade Deus quer sempre a gente na dependência dele. Né? Muitas pessoas pelo tempo de igreja, por já ter um título na obra, por já conhecer a Bíblia, enfim, todas essas experiências, todos esses anos diante de Deus não servem de nada, mesmo porque para Deus não importa quantos anos a gente se manteve fiel, o que importa é como a gente está hoje, né? Como a gente está agora. Por isso que ele já deixou registrado para que quando for no dia do juízo final ninguém reclamar, né? Que a pessoa que viveu a vida dela inteira certinha, no último suspiro ela estava no pecado, ela vai para o inferno. E aquela pessoa que passou a vida inteira pecando, no seu último suspiro ela se arrepende, Deus salva a alma dela. Então, assim, todas essas nossas experiências, todos esses anos de obra, né? Quando eu oro a Deus, eu falo, meu Deus, não importa, eu me esvazio da minha condição, do tempo que eu tenho de igreja, do tempo que eu tenho de obreira, por eu fazer parte de Godlywood, por eu trabalhar na Record. Nada disso diante de Deus importa. O que importa realmente é quanto mais é dado, mais é cobrado, né? Então, assim, quanto mais conhecimento a gente tem, mais temor e intimidade com Deus a gente deve ter, porque todo investimento que Deus tem feito na gente não é em vão, não é pra gente guardar, não é pra gente esconder ou enterrar esse talento, muito pelo contrário. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Só que, infelizmente, muitas pessoas elas acabam apoiando suas vidas nesse tempo, nesse conhecimento, nessas experiências, enfim. Diante de Deus, nada disso importa. Portanto, quando a gente se coloca dele, a gente tem que se esvaziar de toda essa condição humana que a gente tem para que ele possa entrar na nossa vida. Porque Deus ele é muito grande. Ainda há alguns meses atrás, o bispo Renata e a dona Cristiane falavam no Love School que mesmo depois de mais de 20 anos de casados, eles ainda estavam conhecendo um ao outro. Agora imagina Deus, um ser tão grande e infinito, muito maior do que a nossa cabeça pode imaginar que ele é grande. Será que ele deixaria ser totalmente conhecido em uma busca, em uma vigília, em uma palavra ou em uma experiência forte que você teve com ele? Não. Deus ele é muito grande. E assim como um casamento de Deus, quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Quanto mais tempo a gente tem com Deus, melhor a gente tem que ficar, melhor a gente tem que ser. E é sobre isso que eu queria falar. Porque tem muitas pessoas que elas pensam que já mudou, elas pensam que já estão dando o seu melhor, elas pensam que já estão no seu máximo, sendo que ainda tem tanta coisa para lá fazer. Foi que nem Deus virou para Josué e falou assim: você está cansado, ainda tem tanta terra para você conquistar. Então a pessoa às vezes ela chega num patamar de tempo de igreja e ela acaba caindo numa rotina religiosa. E é isso que você tem que tomar muito cuidado para não cair nesse engano do diabo. Porque a pessoa acaba fazendo as coisas no piloto automático, ao invés de colocar toda a força dela, sabe? Cada dia na igreja, cada palavra, cada pregação é algo muito forte, é tudo novo, né? E ainda aquela palavra que a gente já ouviu, Deus sempre traz ela de uma maneira diferente, de acordo com a nossa necessidade. Deus, ele é muito grande, você ainda tem muito que conhecer dele. Não importa que você tenha 20, 30 anos, seja bispo, pastor, obreiro, Deus ele é grande, ele está sempre querendo ensinar, sempre quando ele vê uma pessoa com essa sede de aprender dele, de conhecer mais e mais dele, de fazer a vontade dele, ele coloca todas as forças em função daquela pessoa. À medida como a gente se volta para Deus, ele se volta para a gente. Eu lembro agora daquela passagem daquela viúva que enquanto ela tinha, da multiplicação do azeite, né? Enquanto ela tinha as botijas, as vasilhas, o azeite foi sendo derramado, foi se multiplicando. Quando acabou as vasilhas, acabou o azeite. Dali ela viveu, prosperou, etc e tal. Só que o azeite é o Espírito Santo. Enquanto a gente
abre espaço para Deus encher a nossa vida, mais e mais a gente vai tendo dele, mais e mais a gente vai aprendendo dele. Então é muito importante você ter essa sede dentro de você, porque Deus ele é muito grande, e quando você pensa que já sabe como é que Deus age, já sabe como é que é as coisas de Deus, ele sempre às vezes cria uma situação bem complicada para você entender que você não é nada, que você depende dele, que o tempo é dele, que a obra é dele, que enfim, tudo é dele. Né? Quando a gente tem essa consciência, essa sede dentro da gente, Deus tem todo o prazer de ensinar, de cuidar, de te amar, sabe? De fazer você uma pessoa diferente, né? Porque quanto mais a gente se envolve com Deus, mais parecido com Ele a gente fica. A gente adquire bons olhos, a gente adquire paciência, a gente adquire tudo de bom, que é a natureza de Deus dentro da gente, né? Tudo que Deus fez e cresce e desenvolve, desde as plantas aos seres humanos. O dia e a noite está sempre acontecendo, a água do mar nunca para, tudo que Deus fez e criou não fica parado. E a nossa vida não é diferente, tudo que Ele criou é para a glória dEle, a gente foi criado para a glória de Deus. Então você tem que estar sempre pedindo, meu Deus, me mostra o que eu posso fazer para te servir. Poxa, mas eu já mudei. Meu Deus, o que eu preciso mudar? Nossa, quando a gente faz essa oração, Deus mostra cada coisa que a gente precisa mudar, se libertar, ser moldado, ser transformado. Deus, ele tem prazer em mostrar pra gente. Mas quando a pessoa mostra diante de Deus, assim, um orgulho, eu já mudei, eu já sei, e eu. E Deus, quanto mais da gente, menos de Deus. E quanto mais de Deus, menos da gente. Então é muito importante a gente diminuir a nossa vida assim abaixo de 0 e fazer Deus crescer na nossa vida acima de 1000, né? Porque quanto mais Ele aparece através da nossa vida, mais almas são ganhas, mais a obra de Deus vai para frente, mais Deus ele encontra espaço para agir na nossa vida. Então é muito importante você ter isso dentro de você. Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Meu Deus, eu já mudei pra caramba, eu já tive grandes transformações na minha vida, mas eu sei que eu posso ser melhor. Então me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra, sabe, se eu tenho que mudar no meu jeito de falar, se eu tenho que mudar no meu jeito de pensar, se eu tenho que... A gente sempre tem alguma coisa para mudar, né? Da mesma forma como um profissional de sucesso. Ele termina o ensino médio, aí ele faz uma faculdade, e aí ele faz a pós-graduação, doutorado, ele vai atingindo os níveis máximos para poder alcançar o sucesso dele naquela carreira, né? Tem gente que chega aí para outros países em busca de conhecimento porque elas amam aquilo, elas amam aquela profissão e cada vez mais elas vão se aprofundando naquilo e elas vão se envolvendo, passam noites sem dormir, viajam porque elas são apaixonadas por aquilo. E às vezes você diz que ama Deus e você não consegue nem ler a Bíblia, você não consegue orar, você não consegue ter comunhão com Deus, você acha que todo esse tempo de obra já é suficiente. Quando na verdade Deus ele é grande e infinito e Ele sempre tem muito mais para fazer na nossa vida. Então assim como um atleta que ganhou a medalha de ouro na Olimpíada passada, ele já está treinando todos os dias para poder chegar daqui a 4 anos e alcançar novamente uma medalha de ouro, porque ele sabe que ele pode sempre se superar, ele sabe que pode sempre ser melhor. Então você não pode aceitar fazer como muitos profissionais que fazem a faculdade com muito sacrifício, pagam uma mensalidade, etc e tal, e aí finalmente conseguem o diploma e muitas das vezes acabam trabalhando com outra coisa. Então você não pode aceitar isso acontecer com a sua vida espiritual. Você tem que estar sempre crescendo, sempre desenvolvendo a sua fé em Deus. Não para de crescer, você pode ser sempre melhor. Melhor como mãe, como pai, como esposa, como filha, como funcionária, como marido, como obreira, como pastor, bispo, esposa, seja lá o que for. A gente pode ser sempre o melhor. Né? Eu tô lembrando agora do dia que o bispo falou sobre os super especiais dos Estados Unidos, que tem aquelas pessoas que são especialistas, né, em guerra na terra, são especialistas no ar, né, no helicóptero, aviões, e são especialistas no mar. Só que dentro desses 3, existem aqueles que são especialistas na terra, na água e no mar. E dentro desses melhores foram separados, acho que 5,
que são os super especiais. Então, se você colocar isso dentro de você, eu tenho que ser super especial para Deus, eu não posso aceitar ser mais uma. Eu sirvo a um Deus diferente, a minha vida tem que ser diferente. Meu Deus, eu faço diferente, os resultados da minha vida não pode ser igual ou pior a uma pessoa que não faz nada. Poxa, seria injusto da parte de Deus abençoar uma pessoa da mesma forma como aquela que não faz. Então é muito importante você ter essa sede dentro de você. Se você já mudou, ainda há muito que você mudar. Se você já nasceu de Deus, se você já conhece a Deus, ainda há muito que você conhecer. Porque ele fala dos tesouros escondidos. Os tesouros escondidos, a gente tem que cavar, a gente tem que procurar, a gente tem que se aprofundar na palavra de Deus para poder encontrar. Então é isso que você tem que ter dentro de você, de ser melhor a cada dia. Não para de crescer, não. Tudo que Deus fez cresce e desenvolve. Se você colocar isso dentro de você, você nunca vai aceitar que o seu mês seja igual ao anterior, que o ano que vem seja pior do que esse. Não, a nossa vida tem que estar sempre crescendo, da mesma forma como isso é a natureza. Poxa, nasce um bebezinho, ele vai crescendo, se torna, né, criança, maiorzinha, depois um adolescente, um jovem, adulto, atinge uma idade madura por volta dos seus 30 anos, depois ele vai envelhecendo. Poxa, Deus ele quer fazer o mesmo com a sua vida, fazer a sua vida crescer, desenvolver, só que para isso você tem que estar aberto. Lança fora todo o orgulho, toda a prepotência, tudo que você acha que você sabe e chegar diante de Deus. Meu Deus, eu tô há 1000 anos dentro da igreja, eu conheço, já leio a Bíblia, mas, meu Deus, tudo isso diante do Senhor é nada. Eu reconheço que eu não sei nada, que eu sou nada e que eu preciso do Senhor na minha vida. Meu Deus, eu tô aqui. Faz de mim o que o Senhor quiser. Me mostra o que eu preciso fazer, me mostra o que eu preciso mudar, me mostra o que eu preciso deixar de fazer. Que quando você apresenta essa oração sincera para Deus, Deus usa alguém, Deus usa uma situação, Deus usa uma palavra e Ele vai estar sempre te mostrando o que você pode fazer e deixar de fazer para ser melhor para Ele. E você fazendo isso, Deus com todo prazer vai cuidar da sua vida, porque você vai estar colocando Ele em primeiro lugar, acima daquilo que você acha, acima daquilo que você pensa. E quando a gente coloca Ele em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas. Então não atrase a sua vida. Dá espaço para Deus derramar mais azeite. Vai atrás de mais vasilhas. Meu Deus, a cada dia mais me mostra, sabe? Cada dia mais me limpa para que eu produza mais frutos ainda. Foi o que eu li em João 15 essa semana, que a passagem, né, da videira verdadeira e a gente é os ramos. O que acontece? A Bíblia diz que nisto o meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto. Como é que estão os frutos da sua vida? Você tem dado muito ou pouco fruto? Porque ele diz que aquele ramo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então vamos dar frutos para a glória de Deus, porque ele ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. Mesmo você que já tem, sabe Deus quantos anos de vivência com Deus, ele ainda tem muito mais para fazer, assim como é a nossa igreja, a Universal. 200 países não é suficiente, a gente tem que alcançar o mundo inteiro, né? Essa mudança que Deus fez na sua vida é só uma migalha, é só uma gota no oceano de tudo que Ele quer fazer na sua vida. Então abre espaço para Deus entrar na sua vida, mudar tudo e fazer um grande milagre, porque você vai ver coisas extraordinárias e surpreendentes. Quando a gente faz essa oração, Deus mostra coisas tão que a gente nem imagina que tinha dentro da gente, mas Ele mostra, porque a gente apresentou diante dele a humildade e a sinceridade e, sobretudo, a nossa obediência, porque Deus ele vai falar, cabe a nós tomarmos a decisão de obedecer, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês hoje, que a gente sempre pode ser melhor do que a gente já tem sido, não para nossa glória, não para que a gente é alguma coisa, não, mas única e exclusivamente para a glória de Deus. Tá bom? Você pode ser muito melhor. Se você já sabe, lança fora todos esses conhecimentos e abre espaço para Deus poder encher a sua vida da presença dele. Um grande beijo e até a próxima.